Ou melhor, a primeira vez que eu me lembro como menina, que cantei, para meu pai me acompanhar, uma música de Luiz Gonzaga. Quando olhei a céu, essa música, tem aquela outra também, quer dizer, essa. Quando menina, né? Quando eu comecei que meu pai, né, começou. Tem outra também, que é o Siriria, meu bem, eu Siriria, o meu amor, eu nem gravei essa música. Eu fui mal, eu gosto assim, sabe? E depois que a primeira vez na minha vida que eu coloquei a boca do microfone, minha coisa preta, lá no interior, de Ibateguara. Terra, vou mandar lá Ibateguara, Canastra. Eita! Foi ali que São José da Laje, toda aquela região, viu? Coisa boa. Foi ali que eu morei na casa de parente, para morar. Você não pode ficar porque meu pai. Nós temos muitos ouvintes por aí, né? Sua vida artística, porque aqui não dá para você. Aí me dá para cá, né? Então foi assim, eu vou cantar um pedacinho da música. Certo, vai lá. Lilian, meus olhinhos verdinhos, falam-me de carinho, me prometem amor. Essa música que mais lá em Ibateguara. Quando eu vim aqui para Recife, a primeira vez que eu fui para a televisão, porque a minha primeira apresentação aqui não foi rádio, não foi televisão, foi uma dança. Então, é uma música chamada, a primeira, a Toreiro, não sei se você já ouviu uma vez falar nessa música, Joelma. Na época, dos anos 70, foi o maior sucesso. Joelma era um sucesso da época. Então, Toreiro, mais ou menos assim, deixa eu ver, é um ritmo, assim, bem, assim. Toreiro, é o amor bastante pena, quando entra na arena, quase sempre é vencedor. Essa música é a coisa mais linda do mundo, eu estudava essa música. E quando ele entra na arena, essa coisa meio diferente, sabe? Eu tirei uma criatura que estava 4 semanas no trono. E o programa de história era exatamente um programa de chacrinha, né? E ele botava, vai pro trono! Aí a bichinha, ela hoje é evangélica, eu me botei com ela outro dia chamei o Miss, Cleomir. Me botei com ela outro dia no ônibus, ela é evangélica hoje. Aí ela cantava a música que ela cantava na época, e toda a semana você tinha que repetir a mesma música. Era a música de Claramonte, que foi muito sucesso também no samba, sabe? Mas eu defendi essa música na época e eu faço assim, aí era a última semana dela também. Estava 4 semanas no trono e não aparecia ninguém. Mas ela era muito boa, eu estava muito. Uma pretinha assim, sabe? A voz bonita. Quando eu cantei essa música, né? Aí pronto. Aí eu cantei na hora, aí eu ganhei e fui pro trono. Aí passar a primeira semana, segunda, terceira, quarta, quinta, ninguém aparecia para pegar a mãozinha ninguém do trono. Só toda a matutinha que fazia um ano só que eu estava aqui. Chico da Marícola, né? Como o nosso querido. O meu querido Pegueto. Toda a matutinha, mas ali, né? E ganhei, passei 5 semanas. Não apareceu que me tirar pro trono. Porque na época era muito fácil, você chega ali, grava um CDzinho, faz no computador, né? Depois que o computador bota tudo no lugar. E também para o rádio, leva e tal, e tá isso, né? Já na época não, você tinha que passar pelo programa aqui, assim, com jurado. Sabe quem foi o jurado? Que na época. Sabe quem? E aí da minha mão cheiro, primo dela. Primo Vieira, Mário Brito. E Mário Brito me passou uma receita que até hoje eu sou cara disso, viu? Eu não tenho, amiga. Ele disse, essa menina, ela está pronta para seguir a carreira. Ela só precisa o quê? Tomar um banho de praia, se bronzear, ficar toda bronzeadinha e cair no sucesso. Poxa, não teve dúvida, eu estou na Matunda, fui pra praia, eu tenho biquíni, eu tenho minha barriga de fora, o sol quente, minha filha, eu tive queima de biquíni. Então vamos fazer o seguinte, a pergunta da menina vem depois, vamos ouvir uma música com Chico Bezerra, a faixa 3? Se lembra, coração. Se lembra, coração. Ô, coração. Obrigada. Eu quero ver a tribuna